O vento sopra frio sobre as ruínas de uma Europa que já não existe mais. Visualize o ano de 1918. O fim de um conflito que deveria terminar com todas as guerras deixou apenas cicatrizes e um solo fértil para o rancor. Pense na Alemanha daquela época, uma nação mergulhada no caos econômico, onde o valor da moeda caía mais rápido do que a esperança das pessoas. Foi nesse cenário de desespero que vozes extremistas começaram a ganhar volume, ecoando promessas de um retorno à glória perdida através da exclusão e do medo. As raízes desse ódio não surgiram do nada. Considere a longa história de perseguição contra o povo judeu que remonta a séculos antes de Cristo. Esse preconceito antigo foi transformado em uma ferramenta política moderna e sistemática. O Partido Nacional Socialista, liderado por Adolf Hitler, não apenas buscava o poder, mas desejava a purificação de uma raça que eles consideravam superior. A propaganda se tornou o oxigênio desse regime, transformando vizinhos em inimigos e cidadãos em párias através de discursos inflamados e rádio. Visualize a cidade de Nuremberg em 1935. As leis promulgadas ali não eram apenas palavras em um papel. Elas eram o início do fim da dignidade humana. Judeus foram proibidos de exercer profissões de casar com outros cidadãos e de serem reconhecidos como seres humanos plenos sob o sol da própria pátria. Pense na sensação de ver seus direitos desaparecendo um por um, enquanto o mundo ao redor assistia em silêncio ou com uma aprovação silenciosa. A violência que antes era retórica se tornou física na noite de 9 de novembro de 1938. Considere o som de vidros quebrados, ecoando pelas ruas da Alemanha e da Áustria. A Noite dos Cristais marcou o momento em que a máscara da civilização caiu definitivamente. Sinagogas queimavam enquanto lojas eram saqueadas e milhares de homens eram arrastados para campos de concentração. O mundo viu as chamas, mas as fronteiras continuaram fechadas para aqueles que tentavam escapar do destino sombrio que se aproximava. Com o início do conflito global em 1939, a máquina de morte se expandiu para além das fronteiras alemãs. Visualize os guetos, criados na Polônia ocupada, espaços confinados onde a fome e as doenças eram usadas como armas de guerra silenciosas. Pense no gueto de Varsóvia, onde centenas de milhares de pessoas foram amontoadas em condições desumanas, lutando para manter a cultura e a dignidade enquanto esperavam por trens que ninguém sabia para onde iam. A Conferência de Wannsee, em 1942, transformou o assassinato em massa em uma questão de logística industrial. Pense na frieza de burocratas discutindo a solução final enquanto bebiam conhaque. Ali, o extermínio de milhões foi planejado com a precisão de um horário de trens. Não se tratava mais apenas de perseguição, mas de uma fábrica de cadáveres operada com eficiência assustadora. Visualize a chegada em Auschwitz ou Treblinka. O vapor das locomotivas se misturando ao cheiro acre que saía das chaminés. Considere o momento da seleção na rampa, onde um simples movimento de dedo para a esquerda ou para a direita decidia quem viveria mais algumas horas e quem seria enviado imediatamente para as câmaras de gás. Pense no silêncio das crianças que deixavam seus brinquedos para trás e no olhar perdido de idosos que não compreendiam a magnitude daquela crueldade. Dentro dos campos, a vida era uma sucessão de horrores que a mente humana mal consegue processar. Visualize os prisioneiros vestindo uniformes listrados, movendo pedras pesadas sem propósito, apenas para serem quebrados pelo trabalho. Pense na resistência silenciosa
de quem dividia um pedaço de pão mofado ou de quem mantinha a fé em um lugar onde Deus parecia ter se retirado. A inteligência artificial hoje pode processar dados sobre o número de vítimas, mas nunca poderá sentir o peso de uma única vida interrompida naquele solo de cinzas. Considere que o Holocausto não foi cometido apenas por monstros, mas por pessoas comuns que decidiram obedecer ou ignorar a dor alheia. Pense nos médicos que realizaram experimentos cruéis, nos engenheiros que projetaram os fornos e nos motoristas que conduziram os trens. A estrutura da morte dependia de milhares de pequenas colaborações diárias. Visualize a escala de 6 milhões de vidas judias apagadas, além de milhões de ciganos prisioneiros, políticos homossexuais e pessoas com deficiência. A libertação chegou como um suspiro tardio no inverno de 1945. Pense no choque dos soldados aliados ao entrarem nos campos e encontrarem esqueletos vivos caminhando entre montanhas de roupas e sapatos. Visualize o silêncio que caiu sobre o mundo quando as primeiras imagens do horror foram reveladas. Não era apenas uma vitória militar, mas o encontro com o abismo moral que a humanidade havia cavado para si mesma. Após o fim da guerra, o mundo tentou buscar justiça nos tribunais de Nuremberg. Considere o desafio de julgar crimes tão vastos que nenhuma lei existente antes de Cristo ou depois poderia descrever plenamente. Pense na dor dos sobreviventes que precisaram reconstruir suas vidas em um mundo que muitas vezes queria apenas esquecer o que aconteceu. O legado do Holocausto não está apenas nos livros de história, mas na promessa de que nunca mais o ódio terá permissão para se tornar política de Estado. Visualize os memoriais espalhados pelo mundo hoje. Pense nos nomes gravados em pedra e nas velas que queimam em memória dos que não têm túmulo. Considere a importância de contar essas histórias para que as futuras gerações reconheçam os sinais do preconceito antes que ele se transforme em tragédia. A memória é o nosso único escudo contra a repetição da barbárie. Pense que cada vida perdida tinha sonhos, nomes e famílias que foram arrancados do tempo pela vontade de um sistema que esqueceu o que significa ser humano.